Eu sou o príncipe da burguesia, o único representante da classe média alta brasileira, e eu queria falar uma coisa. Você que está assistindo esse canal e já foi numa festa de prefeitura que tem aqueles bolos grátis, que fica todo mundo atacando no bolo, se você está nesse canal aqui, queria falar que esse canal não é para você. Eu peço que você se retire, senão você vai se ofender aqui com o vídeo que eu preparei. Peço que você se desinscreva. Se você é da plebe, se desinscreva desse canal, que esse canal é segregado só para classe média alta, tá? É só gente muito fina aqui. Ou no mínimo uma pessoa que quando vai viajar para os Estados Unidos leva um bolo de dólares desse tamanho aqui, tá? Para gastar bastante lá. Não é gente que troca R$2, 5 IOF para comprar $1 lá e pagar IOF de 3,5%, tá? Não dá mais para ter dólar agora com esse IOF de 3,5%. Olha o que vocês aprontaram aí. E agora? Como é que fica? Mas que cena dantesca, que espetáculo hediondo e repulsivo que só poderia ocorrer nesse chão ignóbil chamado Bostil. Agora permita-me, plebe ignara, que por algum motivo insondável ousa ouvir as palavras do príncipe da burguesia. Permita-me narrar com riqueza de detalhes a cena que eu presenciei e que há de me assombrar até o fim dos meus últimos dias, como uma úlcera moral cravada no epitélio da minha memória. Era um dia de comemoração, ou melhor, um dia de pantomima dessas festividades pútridas e organizadas pela municipalidade com o dinheiro público para entreter a ralé. Era uma tentativa desesperada de maquiar a miséria com glacê industrializado e balões de látex comprados no atacadão e até algumas pichorras, tá? E lá estava o objeto de culto, o infame bolo de prefeitura, uma monstruosidade de chantilly e esgoto estirado ali sobre uma mesa trôpega montada do lado de um caminhão pipa com a caixa d'água rachada. Um bolo que não é um bolo, mas sim um monumento à decadência, um monumento à gula instintiva e ao vício ancestral de que a plebe ela quer tudo gratuito. Então, os meus nobres gametas da aristocracia, porque apenas os gametas nobres compreenderão o horror, eis que surge brotando das sarjetas, como se fossem ratos famintos, saindo das tubulações fétidas. A plebe ignara! A plebe ignara brota com seus calções tudo manchado de óleo de pastel, aquelas regatas furadas, aqueles chinelos arqueados, todos exalando o odor milenar da sujeira impregnada naqueles chinelos que foram usados por mais de 2 gerações. Gente, era gente que nunca, jamais em sua existência viu um bolo de verdade, né? Aquele bolo preparado com farinha italiana, manteiga importada e açúcar refinado das planícies de Cuba. Não, eles conhecem apenas o bolo feito de resto, né? De subproduto, de emulsificante e gordura vegetal hidrogenada. E foi então como quem avança sobre uma carniça, eles se lançaram. Não, na verdade não, eles se aproximaram, eles se atiraram como se fosse um enxame de insetos hematófagos, né? Como se fosse um bando de hienas dando mordidas num gnu caído na savana africana. E o que se seguiu? O que se seguiu foi uma cena em que nem o Dante, nem o Hieronymus Bosch, nem o Goya poderiam conceber. Então você vê ali um indivíduo
um indivíduo de cabelos encebados, né? Aqueles cabelos que nunca conheceu um shampoo na vida, arranjou uma pá, né? Uma pá, não era um talher, não era uma colher, não era uma espátula, era uma pá de construção, né? O indivíduo, ele pega aquele instrumento grotesco que minutos antes talvez tivesse remexido uma brita, um cimento, e golpeou o bolo, afundou aquela pá como se fosse um carrasco decapitando um condenado. E a massa, aquela massa semissólida, aquela mistura patética de glacê e bactérias, saiu espirrando pelos ares e respingando nas camisetas falsificadas e naquele monte de short do Goku, né? Era uma coisa horrorosa. E aquele monte de grito lá, é grátis, é de graça, pega logo. Olha, mãe, eu consegui. Todos eles estavam disputando migalhas, como se fossem pombos famintos no Largo da Misericórdia. E lá iam eles, cada um metendo as suas mãos nuas. As mãos deles estavam completamente nuas no interior do bolo. Aquelas unhas encardidas, aquelas unhas tudo preto, os dedos ásperos e calejados por aquela lida sem fim, cravando nas camadas flácidas e insípidas do pão de ló mal assado. E a cada puxada, uma lasca se descolava. Uma lasca não, uma víscera do bolo. E eles levavam aquelas vísceras do bolo com a mão toda suja, toda lambuzada, misturando o glacê com a oleosidade dérmica deles, misturando o glacê com resíduos de nicotina de cigarro que eles estavam segurando momentos antes. E o bolo? O bolo que deveria ser cortado em fatias geométricas, né? Com uma precisão cirúrgica e o uso de um compasso, ele foi estraçalhado como se fosse uma carcaça no lixão. E eu, o príncipe da burguesia, eu assisti esse vídeo aqui, impotente, observando. Eu nunca vi um ritual tão bárbaro. Parecia um ritual antropofágico. E tinha ali um senhor que parecia que tinha comido um cachorro quente minutos antes, e ele, sem qualquer vergonha na cara, ele enfiava a mão e tirava um naco e lambia o dedo e tornava a enfiar a mesma mão que ele botou na boca naquele buraco fétido que tinha no bolo, né? Aquela massa disforme. E ali estavam eles, com todas aquelas mãos sujas, aquelas bocas escancaradas, bocas que jamais conheceram o brilho de um consultório odontológico. Todas elas mastigando e babando, voando partículas para todo lado e urrando de prazer pela conquista daquela coisa gratuita, né, chamada bolo. Como o pobre gosta de tudo que é grátis. Não importa se é bolo, se é vacina vencida, se é cesta básica infestada de larvas. Se é grátis, a plebe vai como se fosse uma boiada guiada por um berrante rumo ao abate. E se você quer sair da plebe, se você quer deixar de ser da plebe, quer deixar de ir nessas coisas, conheça o curso do príncipe da burguesia, o curso que vai te tirar da plebe e colocar na classe média alta, que fica lá em cima. Conheça o curso do príncipe da burguesia, que ali você vai aprender a ficar mais inteligente, seu QI vai aumentar. Estamos com uma promoção de 99% de desconto, tá? O link tá na descrição aqui e o cupom de 99% de desconto tá aqui, é o Príncipe, tá? Te vejo nas aulas. Mas voltando aqui, não é só a gula que estava em jogo nesse vídeo do bolo. Não era. Ali é um ritual de destruição alimentar. Ali manifesta-se o que há de mais vil na alma da plebe. A ânsia pela vantagem, a recusa pela fila, a celebração do caos. É uma substituição da ordem
pela anarquia pegajosa de mãos imundas e bocas vorazes. Ali não tinha guardanapo, não tinha talheres, não havia sequer um fiapo de civilidade ali, apenas a pá, as mãos sujas e encardidas e a horda. E a cada garfada improvisada com os dedos, a plebe ela confirmava o que sempre suspeitei. Não há salvação, não existe regeneração. O pobre, ele não quer ascender, ele não quer evoluir, ele quer apenas devorar, entendeu? Por que o meu curso está com 99% de desconto? Porque o pobre, ele gosta desses descontos gigantescos, entendeu? Desconto de 99%. Se eu falasse que era o mesmo preço sem dar desconto, eles não vão querer, porque eles vão achar que eles não estão tendo vantagem. Mas voltando aqui, a plebe, ela quer devorar o bolo, ela quer devorar o tempo, ela quer devorar o dinheiro alheio, os impostos, ela quer devorar e defecar num ciclo interminável de miséria e gula. E eu, o príncipe da burguesia, assisti esse vídeo e gostaria de desvê-lo, tá? Tô aqui, solitário, ereto, limpo e higienizado, com o meu mármore esculpido, né? A minha mesa de nogueira, cercado pela razão, tava lá observando, não sem um certo fascínio, tá? Um fascínio mórbido que me fez gostar desse vídeo. Zé, não coloca isso não, tá? E quando o bolo acabou, quando as últimas migalhas se perderam nas fissuras do asfalto, a plebe ela se dispersou rindo, arrotando, lambendo os beiços como se fossem cães sarmentos após revirar uma ligeira. E eu, o príncipe da burguesia, não sei como eu consegui assistir esse vídeo, como sempre, acima da lama, acima do glacê, acima da paz. E com a certeza inexorável, plebe que me ouve, vocês podem pegar o bolo, vocês podem comer com as mãos, vocês podem até se lambuzar, né? Mas jamais vocês tocarão na pureza da aristocracia que corre nas veias da burguesia.